aí, amada, que bom ter aqui você, que bom a gente Obrigada conseguir pelo realmente marcar a convite. nossa live, né? A gente estava tentando marcar, né? Poxa, há muito tempo, né? Amiga, e eu tô amando, eu tô gostando desse teu sotaque aí, que saudade do Rio de Ah, Janeiro. eu nem percebo. O Chile é Nossa, que natural. saudade. Eu sou carioca, mas faz muitos anos, é assim, acho que vai fazer uns 4 anos que eu não vou no Rio. E aí então não tem mais sotaque. Aí quando eu vejo alguém aí puxando, Aham, aí é carioca. sou eu, e eu sou muito carregada. Eu trabalhei um tempo com os Muito. paulistas e eles ficavam mandando eu falar que tá chuviscando. Pior Por que causa do parece mesmo, mas sotaque. é muito gostoso, é muito gostoso. Eu sei que é uma galera assim de coração, uma galera que recebe, uma galera que abraça. Aham, É, eu sei porque assim, quando eu morava lá, gente, todo final de semana era churrasco, era todo mundo na casa de todo mundo. Aí a gente vem para São Paulo e a gente fica aqui no apartamento. Eu já acostumei, mas aham. eu fico assim pensando como é que os cariocas estão passando por essa situação, amada. Conta como é que Pois tá aí. é. Eu sou em espírito paulista nesse sentido, porque eu sou muito caseira, adoro quarentena é meu ambiente natural nesse sentido. Mas o povo, pelo menos aqui por onde eu moro, não está respeitando muito, não. Tem churrasco, tem festa. Semana passada, uma rua aqui fora, aqui perto, foi fechada para comemorar um aniversário. Então, um monte de gente. Eu estou bem assustada com como o povo está É. recebendo. Infelizmente, é assim, tem lugares que as pessoas não respeitam. Até eu moro aqui na região aqui de São Paulo do Morumbi, e aqui Aham, do lado tem uma favela que é a Paraisópolis, né? aham. E eles têm o pancadão deles que começa na quinta e só termina acho que na segunda. Caramba. Quando foi falado para fechar tudo, no primeiro final de semana, no primeiro e no segundo tiveram. Agora eu acho que parou porque a gente não está ouvindo nada. Porque apesar de ser longe, gente, o negócio ali é punk, daqui dá para ouvir ali. Caramba. Então agora eu acho que segurou um pouco, mas você vê muita gente, criança na rua, criança Sim, na rua. Eu não saio de casa, né? Mas eu vejo os vizinhos falando criança na rua, então, infelizmente, eu acho que realmente tem alguns lugares. É desafiador, né? Porque a gente não sabe quem é que pode pegar, quem é que já está com vírus. Eu sou aqui meio precavida, sabe, amiga? Eu eu tomo, ó, também. assim que eu acordo, água com limão e própolis, aí eu tomo água de alho. E aí eu tenho uma alimentação mais regrada, faço atividade física em casa. Assim que terminar a live, vou fazer atividade física. Porque eu sei que eu preciso estar com a minha imunidade alta. Porque Sim. se pegar, eu preciso ser tipo, é uma gripezinha, entendeu? Mas eu Eu preciso, não tenho adianta eu só bronquite. orar. Eu tenho Você tem bronquite. bronquite. Ai, Então, assim, eu tô dentro de casa total. E eu estava em crise antes de começar a quarentena. Então, eu já estou em quarentena nossa, antes da quarentena. Minha entendi. quarentena já é maior. Então, eu tô guardando serinho, eu e os meus filhos, a gente não sai, porque eles também, eles não têm bronquite, mas já tiveram algumas crises respiratórias com gripe mais forte. Então, a Sim, gente fica aqui dentro de casa. Só meu marido sai quando precisa comprar alguma coisa mesmo. sim. E é triste, gente, porque assim, ó, eu brinco dizendo que Deus é misericordioso. Mas não adianta a gente chorar se a gente não faz a nossa Com parte, porque certeza, eu penso a gente assim. está colocando a vida de outras pessoas em risco. Então, vamos respeitar, né? Se falou, o brasileiro, e aí não é só carioca, paulista, o brasileiro tem um desafio, né? Eles odeiam seguir regra. É, Diferente do povo lá de fora, que se falou para não sair, não sai. Apesar disso, tem gente lá doente morrendo. pois é. Aqui o povo é muito desobediente, não gosta de regra. E assim, gente, você acreditando ou não, sempre eu tenho uma coisa, vamos ter uma duvidazinha? E se eles falaram para não sair, é melhor a gente pecar por excesso do que por falta, né? Eu penso assim, eu fico em casa, é, além de, uma coisa que eu ia falar, além de não gostar de seguir regras, não é um povo que pensa no futuro, é imediatista, né? Então, como é algo que é para se precaver, para prevenir, a gente meio que tem dificuldade de entender. Se fosse uma coisa que você saísse na rua e morreria,
Aí a gente ia ficar em casa. Mas como é algo que é de previsão, a gente tem um pouco de dificuldade. Eu fico em casa, na quarentena total, torcendo para estar errada. Mas eu prefiro estar errada e ter ficado em casa do que estar errada e ter ido para a rua, entendeu? Então, eu fico aqui torcendo para estar errada. Essa é Sim. é o meu natural, é o meu normal Eu, agora. eu Olha tava só, vou te conversando com meu perguntar uma marido. coisa. Tá dando para ouvir Ah, os gritos dos meus filhos? só um pouquinho, não muito, Ah, fica tá tranquila. atrapalhando não. Eles estão lá embaixo com o pai. Não. Aí como eu não tô Eu com tava fone. conversando, eu tava conversando com meu esposo e aí a gente falou só agora há pouco, assim, acho que a gente tem comida para ficar mais uns 4 dias, né? Que a gente fez compra faz umas 3 semanas. Aham. Aí, acho que mais uns 3 dias dá para ficar, 3, 4 dias, né? Tipo assim, tranquilo. Aí a gente olhou um pro outro, é mais uns 3, 4 dias. 4 dias vai ter que sair. Aí a gente ficou, quem é que vai comprar? Aí eu falei, você que é o homem tem que proteger. Aí ele, Exatamente. mas se eu ficar doente, quem vai cuidar de você? Ai, gente, esses homens são tudo medrosos, mas vamos lá. Gente, é um prazer estar aqui com a meu pai. Agora, olha só, eu desconcentrei tanto. Ô, meu pai, peraí. Vou lembrar. É um prazer estar com você aqui. Já faz um tempo que a gente está tentando marcar a live, a gente não É. consegue. E aí, graças a Deus, a gente marcou para hoje, e aí eu sabia que ia estar mais tranquilo, graças a Deus. 4 da manhã eu fazendo flyer, né, para poder Eu vi. soltar. Aí eu coloquei, gente, a data errada e coloquei o projeto dela errado. E aí eu mandei 4 da manhã. E aí ela, Damares, tá errada a data, e aqui o projeto mesmo. Eu falei, vamos lá, vamos lá. E comigo, gente, não tem neurose, eu sou fresca, não. Errei, eu Aham. assumo mesmo, mando rodar de novo e tá tudo bem. E é um prazer estar aqui. Eu sei que tem muitas mulheres entrando aqui para conhecer mais uma história de empreendedorismo, uma mulher de fé. Eu sei que a tua história é uma história diferente. Eu estava ansiosa para ouvir. Eu queria que você Aham. contasse aí, né? Quem é você, o que você faz e como tudo começou aí na vida do empreendedorismo. Ah, ótimo. Então, meu nome é Renata, né? Eu sou socióloga de formação, cientista social. Nossa, E desde novinha, assim, eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre falava que se houvesse a profissão estudante, ela seria a minha, né? Porque eu gosto muito de estudar, de aprender e, consequentemente, de ensinar. Então, assim, meu chamado com Deus, eu recebi um chamado quando eu tinha 13 anos, de que eu deveria, de que eu ensinaria ao povo, né? Deus falou comigo, assim, quando tinha uns 13 anos, de que eu ensinaria ao povo dele. E eu sempre fui muito crente, né? Desde criança, muito crente, eu quero dizer, muito apaixonada pela palavra, né? Sempre gostei de aprender, inclusive a palavra de Deus. Sempre gostei de aprender e sempre gostei de estudar. Então, eu sempre gostei de ler a Bíblia e sempre gostei de estudar. Então, eu sempre vivi dividida nesses dois mundos, sabe? Sempre estudei muito, lia muitas coisas diferentes. Minha casa é uma biblioteca, tem livro para tudo quanto é lado. E sempre gostei do caminho da igreja, de Deus, de aprender disso, enfim. Aí me formei, fui estudar faculdade, me formei, fiz mestrado em ciências sociais, olha, política, e estava nesse cabeção, né? No meio do caminho, assim, eu conheci meu esposo, a gente começou a namorar, e eu comecei a namorar com ele, eu estava na faculdade ainda. E também comecei a me envolver mais na igreja, sabe? E aí, nesse meio do caminho, eu me sentia muito dividida entre os dois. Tinha determinado momento que eu perguntava a Deus, Deus, mas será que eu tenho que largar a faculdade para me dedicar ao ministério? Porque quando eu estava na faculdade, fazendo sociologia, é muita filosofia, é muito conhecimento de muitas ciências humanas que conflitam com a fé, né? Então eu me sentia meio como se eu tivesse que tirar uma roupa, botar outra para ir para a faculdade. Eu saía da faculdade às vezes direto para a igreja, chegava lá, era nada a ver. Então aquilo me gerava um conflito muito grande. Eu me lembro que uma vez eu cheguei da igreja, joguei os livros assim sobre o altar e chorei, 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 chorei. Chorei muito, porque aquilo era uma angústia muito grande para mim. Porque eu queria ser 100% nas duas coisas, sabe? Quando a gente é apaixonada por mais de uma coisa e a gente quer dar 100% para uma e para outra, era eu.
E isso me gerava um conflito. E aí eu via assim outros irmãos, como meu marido é músico, líder na igreja, né? É líder, ele é músico na igreja. E trabalha com música fora. Aí eu pensava assim, meu Deus, eu quero uma vida assim, que não é dividida, sabe? Eu quero uma vida assim, que se completa, porque a minha vida pareciam duas vidas numa só. E isso era muito ruim, porque eu não me sentia sendo plena em nada. E aí eu casei, né? Casei em 2010, faço 10 anos, sexta-feira que vem, de casada. E veio o meu primeiro filho, em 2013, ele nasceu em 2013. E aí, nesse período, mais ou menos, Não, ele nasceu em 2015. Mais ou menos em 2013, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal, para entender um pouco isso, assim, para tentar me resolver, sabe? Resolver esses Sim. conflitos. Nossa, a luz está falhando aqui. Para resolver esses conflitos que eu sentia. E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre desenvolvimento pessoal. Quando E aí eu fui para São Paulo até fazer alguns workshops aí de coaching para me encontrar. E eu pensei assim, mas assim, antes disso, durante toda a minha trajetória, desde criança, eu sempre fui muito empreendedora, né? Eu, criancinha, decidi ser a manicure da rua. Eu era a manicure da rua, né? Aí depois eu cresci um pouco no ensino médio, eu era maker de bijuteria, fazia bijuteria e vendia, tinha muitos clientes. Aí depois, durante a faculdade, eu fazia customização, objetos customizados. Aí eu criei site, loja online, fiz plano de negócio dos meus customizados, criei até uma loja que se chamava Customizul. Então, o empreendedorismo sempre esteve na minha veia, sabe? Aí, nesse período, assim, 2014, eu fui para São Paulo, fiz esse workshop e eu me senti assim, cara, eu quero ensinar isso para outras pessoas, a como as pessoas se encontrarem. E aí eu comecei a mergulhar. Eu gosto de aprender, né? Gosto de estudar. Aí foi mais uma desculpa para eu mergulhar em outro mundo. Comecei a estudar loucamente, fiz formações em coaching, fiz. Nossa, eu fui somar um outro dia, eu fui somar uns 3 anos atrás, quantos cursos de desenvolvimento pessoal eu tinha feito. Dava mais de 10 mil reais. Só antes de Legal. começar a trabalhar com isso. Não era nem investimento, sabe? Era só para mim mesma. E aí, em determinado momento, nesses cursos de desenvolvimento pessoal, sempre se ensina e é um caminho para empreendedor, para quem quer empreender também, mas empreendedorismo com propósito, empreendedorismo. Quando você empreende criativamente, eu fiz um curso também de empreendedorismo criativo. Quando você empreende criativamente, é interessante você colocar a sua história no seu negócio, né? Porque tem aquele tipo de negócio que você olha para fora, vê uma oportunidade legal, por exemplo, franquia de sei lá o quê, né? Uma oportunidade legal, uma franquia que está bombando agora, e você tenta se encaixar nesse negócio que é uma boa oportunidade do momento. Mas o empreendedorismo que eu acredito e o que eu ensino é aquele empreendedorismo que você olha para dentro, vê quem você é, vê a sua história e coloca isso para fora, entendeu? Para ajudar outras pessoas com aquilo que você é, com aquilo que você viveu. Então é um negócio que vem de dentro para fora. Então, nesses cursos, eu aprendendo sobre isso, eu fui olhar para a minha história, né? E eu fui olhar e fui entender o que eu posso ensinar, o que é a minha história, qual é a minha maior dor, o que mais me incomodou na minha vida. E aí foi justamente esse conflito que eu sempre vivi, entre uma vida na igreja e uma vida no mundo profissional. E que eu vejo outras pessoas, outras mulheres e homens também, viverem, né, esse conflito entre eu amo meu chamado, mas eu tenho que pagar minhas contas. Então, como é que eu administro isso, sabe? Eu tenho uma missão, eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado, mas tenho que pagar minhas contas também. E às vezes a pessoa vive em dois mundos. Um para pagar as contas e outro para viver uma missão. E quando a pessoa não é da igreja, isso acontece também como um hobby, né? Às vezes a pessoa desenvolve algo como um hobby, que é a paixão, que se pudesse ela faria aquilo para a vida toda,
mas ela tem que pagar as contas. Aí sofre no trabalho segunda a sexta para ser feliz no hobby. E aí eu decidi trabalhar com esse conflito, né? E é nisso que eu tenho trabalhado, assim, né? É por essa linha que eu tenho ido nesse momento. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitar que foi dois ganchos que você falou aí. A primeira é o seguinte: eu não sei se você conhece o estilo de São Paulo aqui, né? Você acha que hoje as pessoas, os cariocas, são mais empreendedores que o paulista ou o paulista é mais empreendedor que São Paulo? Eu não sei, eu vejo São Paulo com uma vocação assim, mais de negócios. Ah, não acredito que a luz vai acabar agora. Eu vejo o paulista com uma vocação mais urbana, digamos assim, não é vocação de negócios. É um povo mais urbano, mais da cidade, mais do concreto, mais do trabalho duro nesse sentido. Talvez do trabalho até formal. Mas se pegar empreendedorismo no sentido de criativo, de dar um jeito e de resolver o problema, eu acho que tá pau a pau, sabe? Acho que tá equilibrado. Porque o carioca eu não vejo assim com essa. Tem a praia, né? Ali do lado de casa. Então, não tem o churrasco, igual você estava falando, né? Então, até as favelas tem o churrasco na laje, vendo a praia. É um ambiente diferente, é um clima diferente. Então, mas assim, quando a gente fala de empreender, no sentido de eu encontrar o meu caminho, né, de eu criar o meu próprio, porque empreender eu vejo muito isso. Não vejo apenas como ter um negócio. Você pode ser um empreendedor sendo empregado numa empresa, né? Porque para mim empreender é quando eu encontro o meu caminho e eu consigo me mover nesse caminho que tem a minha cara, sabe? Que faz sentido para mim. Então aí eu acho que o carioca se vira também muito, né? Porque o brasileiro tem essa coisa do jeitinho brasileiro, que acaba que é um pouco de empreender na veia, né? Sim. Agora, uma outra coisa que eu vi, que eu acho também, assim, eu me batizei na igreja com 12 anos. Meus pais não eram cristãos na época, mas eu sempre fui sozinha, sempre gostei. E assim, até hoje eu frequento a igreja, hoje eu prego e eu, né, tem todo um... Mas eu percebo que, assim, eu não sei qual é a tua denominação, mas eu percebo que houve, até que agora está um pouco mais claro isso, mas houve, assim, da própria igreja, né, trazer meio que um preconceito quando a gente fala em questão de, por exemplo, eu preciso ganhar meu dinheiro. E aí? Uhum. Por exemplo, eu sou escritora, eu tenho meu livro. Aí me chamam para fazer uma palestra, e aí? Vou falar que eu tenho um livro, vou oferecer, né? Porque se eu não cobrei a palestra. Então eu senti que agora as igrejas estão mudando, mas eu senti que no início era um preconceito. E a gente, assim, eu entendi que para mim eu conseguiria juntar as duas coisas. Eu consegui juntar o meu chamado, que eu entendi que Deus queria que eu continuasse. Eu até tentei fugir aí por um período aí, fiz outra, sabe, quando a gente muda assim de nicho, para fazer algumas coisas. Deus fala assim, filha, esse não é o teu chamado, volta para cá, porque a tua pegada é alta performance, é desenvolvimento pessoal e é para mulher. E aí eu voltei, eu nunca deixei de fazer, mas eu voltei. Porque eu entendi que Deus falou assim, para de querer fazer aquilo que você não nasceu para fazer. Você tem um dom você tem um dom especial, mas para, que a gente quer, né? É assim, nós somos empreendedores, a gente quer fazer outras coisas também. E eu entendi que eu tinha que, no momento, me dedicar só a isso. Você hoje, o que você daria de dica para as mulheres que estão nos assistindo sobre a questão dos desafios? Porque você é mãe. Como é que foi aí a questão de você empreender sendo mãe? Que eu não sou mãe, eu não sei que a realidade é essa. Mas e você? Conta pra gente um pouquinho. É um desafio mesmo, né? É o desafio, assim, de tempo, né? Principalmente. Para mim, a maternidade, ela mudou principalmente essa questão de tempo e de que a vida é minha. Eu faço o que eu quiser. Essa frase não existe mais. Não existe de maneira nenhuma. Desde o momento da concepção, a vida mudou. E tinha até uma musiquinha que rolava, não sei se ainda rola, de uma musiquinha que é o feto cantando para a mãe. Na época eu estava grávida do meu primeiro filho, é o feto cantando para a mãe, né? O bebê na barriga cantando para a mãe.
Aí, na época que eu estava sim. grávida do meu primeiro filho, estava na moda essa musiquinha. Aí me mandaram. Eu chorei horrores, porque tem uma frase da música que fala assim: agora todas as suas decisões você vai pensar em mim. E para mim, isso foi assim, porque eu sou muito independente, sabe? Sempre fui muito independente, assim. Na antropologia, a gente tem uma categoria que é a pessoa de casa e a pessoa da rua. A mulher é tradicionalmente a pessoa de casa e o homem é tradicionalmente a pessoa da rua. Eu sempre fui da rua, sabe? Eu sempre trabalhei. Eu casei sem fazer sem saber fazer arroz e feijão, né? Eu sempre fui da rua. Então, ter essa prisão do filho foi muito difícil para mim aceitar isso, sabe? Aceitar que o tempo não é mais meu, do jeito que eu faço, do jeito que eu quero. O tempo não é. As minhas decisões têm impacto poderoso em outras pessoas. O meu emocional, porque eu tive depressão durante muito tempo. O meu emocional tem impacto direto em outra pessoa, não apenas mais em mim, porque eu já tentei suicídio, sabe, na adolescência. E tive uma crise de depressão, assim, depois dele nascido, depois do primeiro filho nascido. Então, assim, eu procurei tratamento mesmo médico pela primeira vez depois dele. Porque a vida muda. Não muda só porque tem uma criança ali bonitinha, né? Não. Muda na perspectiva de futuro, de tudo. Então, assim, o impacto maior para mim foi do tempo. Então, é necessário você ter um jeito. Não é impossível, você. Óbvio que não, estou eu aqui, né? E tantas outras mulheres, mães, empreendendo. Mas é necessário um ajuste, um gerenciamento, um planejamento da sua rotina muito maior do que quando você não tem filhos. Porque, por exemplo, meu marido é super parceiro, né? Eu digo que desse segundo filho, ele é mais mãe do que eu. Acho que eu sou o pai desse mais novo. Porque ele é grudado com ele. E ele tá lá embaixo com eles para eu poder estar aqui. Se não tivesse, é necessário ter rede de apoio, né? E eu não posso fazer as coisas na hora que eu quero. Não tem como eu fazer na hora que eu quero. Porque eu tenho que aceitar, as mães, elas têm que aceitar a condição atual do que você pode administrar. Porque uma coisa que dificulta é a gente querer viver uma vida como se não fosse a vida que a gente tem. Assim, a vida que eu tenho hoje é a de mãe de 2 filhos, casada, com responsabilidade na igreja, porque eu sou pastora, né? Nem tinha te falado. Com responsabilidades na igreja. Então, essa é a vida que eu tenho hoje. E não dá para eu querer viver a minha vida como se eu não tivesse filhos, porque eu vou me frustrar. Muita frustração vem disso. Porque eu não consigo fazer as coisas. Eu mesmo sinto frustração nesse sentido. Porque às vezes eu quero fazer mais do que é possível fazer nesse momento. Então, a dica seria aceitar a sua condição, qual é a vida que você tem hoje, essa é a vida que você tem para viver hoje, com dores e delícias. Eu sempre digo que toda situação tem dores e delícias. Tem a delicinha de poder dar um abraço no meu filho, que é a coisa mais deliciosa que eu falo para ele, que é a coisa mais gostosa do mundo é abraço de filho, né? Mas tem a dor de eu não ter o meu tempo todo para mim. E amém, tá tudo bem. É assim, é essa vida que eu tenho hoje. Então, primeira dica seria aceitar a vida que você tem. E talvez a limitação seja outra, né? Não seja nem a de filho, seja uma limitação do que você não sabe ainda fazer, do que você vai precisar aprender, de que você vai precisar dormir menos. Aceita a vida que você tem hoje. E segundo, gerencie bem o seu tempo, né? Tenha uma rotina é bênção, né? Pessoas criativas têm resistência com rotina, mas rotina é bênção, rotina liberta. Porque a rotina te libera de ficar pensando o que eu vou fazer depois, né? Já está ali esquematizado. Então, essas seriam as dicas, assim, para as mães empreendedoras. Agora, eu não sei se você quer falar um pouquinho. Você teve depressão, por quê? Você pode falar? Quer falar? Posso falar, só que eu não sei, sim, não sei dizer por quê. Porque a depressão, ela na minha vida, eu percebi que ela era parte da minha vida, né? Porque depois que eu fui pensar, eu sempre achei que eu era uma pessoa triste. Tipo assim, tem pessoas que é mais eu sou mais pra mim, eu sou mais assim. Eu achava que era normal ser do jeito que eu era. Entendeu? Eu achava que era normal eu, do nada, ficar chorando na cama,
Eu achava que era normal essa... Tristeza é normal, é você sentir tristeza é normal. Agora, uma tristeza que te faz duvidar da validade da vida, aí já tem um probleminha, né? Então, assim, no começo, hoje eu vejo que a depressão fez parte da minha vida. Mas a crise que eu tive foi com 15 anos, 15, 16, assim, que eu cheguei a cortar o pulso. Mas eu digo que eu acho que não foi de verdade. Porque se eu quisesse fazer de verdade, talvez eu teria pesquisado como se cortar. Mas, enfim, foi um momento bem trash da minha vida. Foi com crise de identidade mesmo, assim, e até de sexualidade, porque eu queria ter nascido homem, de qualquer jeito, sabe? Eu queria ter nascido homem, para mim eu tinha nascido. Eu nem tinha atração por mulheres. Assim, eu queria ser homem, porque eu achava ser homem muito mais fácil, né? Homem não tem que. Homem é forte. Porque eu tinha hoje eu entendo, com a maturidade, né? Que eu tinha uma ideia deturpada do que era ser feminino. Porque eu até no, num Dia das Mulheres, eu escrevi uma carta para Jesus, assim, no Dia das Mulheres eu agradeço a um homem. E lá eu reflito que eu queria eu queria ser forte, eu via as mulheres sempre, é porque ela é mulherzinha, aquela coisa assim, né? Ah, porque tá dançando que nem mulherzinha, tá correndo igual mulherzinha. E eu sempre fui muito da rua, né? Jogar queimado, jogava basquete e tal. E eu não queria ser a fraquinha, eu não queria ser a mulherzinha. E eu sempre tive muitas amizades masculinas, e eu sempre via os homens usando as mulheres e descartando, depois falando mal. Porque meus primos todos, eu era a única menina, meus primos todos são meninos, entendeu? Depois de muito tempo foi nascer uma menina. Então eu não queria ser aquilo. Eu achava, e além de mais, homem podia fazer tudo, mulher, tudo assim, não pode ser menina. Mulher não pode ser menina. E eu não queria aquilo para mim, eu queria ser forte. E aí essa crise, esse problema, sei lá, deve ter um monte de coisa aí por trás também, porque a nossa vida nunca é uma linha reta, né? Quando a gente tem que fazer uma narrativa, a gente escolhe um caminho para contar. Mas tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, nesse momento da adolescência, eu descobri que meu pai tinha tido uma filha fora do casamento. Isso para mim também foi um baque, entendeu? Então teve um monte de coisa também que somou aí. Minha dificuldade com a minha Sim, mãe, sim. né? Eu ia falar assim, que eu sou terapeuta e trabalho com análise corporal, onde a gente identifica a dor circunstancial e a existencial. Então, dependendo como foi alguma situação da tua vida, por exemplo, se sua mãe teve um aborto antes e era um menino, essa energia veio para você do menino. Aham. Ou, por exemplo, se seu pai quis ter muito menino e sua mãe também influencia. Agora, uma outra coisa, existe algumas meninas quando tem o pai muito durão, que empurra algumas coisas na menina, e aí a mãe sofre muito. A menina, ela quer meio que proteger, sabe? A mãe. Então ela se torna meio que um menino, uma menina machinha, sabe? E ali ela vai defendendo. Então pode ser que esteja isso. Em outro momento, depois, se você quiser, eu faço uma análise do teu corpo, porque pode ser que de repente você criou essa característica para proteger a sua mãe, porque o seu pai era muito severo. E eu falo isso porque, assim, eu tenho uma história um pouco parecida com a sua. Eu sempre quis ser, sabe, essa mulher forte. Eu já pensei até, tipo, eu acho que eu queria ser menino, mas nunca pensei profundamente, mas eu vi que eu era uma mulher muito mais forte, que eu queria, que eu ia e fazia. E eu percebi que isso trazia muitos males para mim, e Aham. principalmente para os nossos órgãos internos, principalmente para o nosso útero. Então, a gente foi estudando sobre isso e eu entendi algumas coisas. Depois, se você quiser, a gente faz uma análise. Mas tem um monte de mulheres por aí, e aí a gente está vivendo num século onde a gente vê que as mulheres querem ser mais fortes porque elas assumem um papel que não é delas e o homem acaba baixando, porque a mulher, se você der qualquer coisa para a mulher vai lá e faz. É. Agora, você disse assim, algo bem que me tocou. Você falou assim, olha, Damares, eu queria ser alguém que eu não era. Aham. Hoje
né, depois dessa tua trajetória, desses teus estudos, né, e você, poxa, né, você fez mestrado? Fiz. Mestrado em filosofia, e assim, para mim eu acho o máximo, porque amo, né, nunca estudei assim profundamente, mas amo, acho pessoas super inteligentes, e eu fico vendo o quanto, mesmo, gente, a gente estudando ou não, todas nós, como coaches, terapeutas, mentoras, todos nós temos nossos conflitos. Com certeza. E eu acho que você buscou ajuda, você fez um tratamento, e aí, conta pra gente. Fiz com relação à depressão. Isso. Fui procurar médico mesmo, né? Psicólogo e psiquiatra. Fui medicada durante um tempo, né? Porque na gestação eu tive uma crise. E foi difícil porque eu sou professora também, né? Sou professora no estado, assim, de ensino médio, que eu amo. Difícil, mas amo. E aí me encaminharam para perícia, toda aquela coisa. E eu fui diagnosticada mesmo e eu nunca tinha sido diagnosticada com isso. Eu fui procurar o médico porque eu precisava da licença para o trabalho, que eu não estava conseguindo ficar em sala de aula. E aí eu fui diagnosticada pela primeira vez, com ansiedade e depressão, né? Essa duplinha, assim. Tinha um nome que Sim. agora eu esqueci, do CIS lá. E aí eu fui para psiquiatra, tomei um remédio leve por causa da gestação, eu estava gestante nesse período. Porque Sim. também nessa crise da gestação eu tinha perdido a minha mãe há pouco tempo, né? Minha mãe morreu em Hum, 2014 e eu engravidei em 2015. Minha mãe morreu e eu fui morar com meu pai, eu e meu marido, para ficar com ele, para ele sim, ficar sozinho. E aí foi tudo sim. aquilo assim, né? Meio sem sofrer o luto direito. E aí fui medicada, fiz acompanhamento psicológico, mas psicólogo eu não curti muito, não. Psicólogo eu não curti Foi, muito, não. O ps- amiga, mas já tá na cara aí pelo que você teve depressão. Realmente foi uma carga muito grande. Imagina a Foi sua nesse mãe momento. falecer, de repente você engravidar, e você era uma mulher super ativa, Uhum. né? Eu ia até perguntar para você, você ainda é professora? Sou. Como você consegue? Me diz, Não, mas professora, aí. mãe, pastora, trabalha, tem o seu projeto pessoal, como é que você consegue tudo isso? Então, com ajuda, né? Sem ajuda eu acho que é bem complicado, porque e outra coisa que eu acho que ajuda muito são as duas coisas conversarem, né? Professora é tranquilo porque são só 2 noites. Eu tenho uma matrícula só, eu pedi a exoneração de Hum, uma das matrículas, eu tinha duas. Aí pedi a exoneração de uma e em breve pretendo pedir dessa, porque o Estado não me preenche mais. Eu amo meus alunos, mas a sala de aula está sofrível, as condições de trabalho tá bem difícil, né? E aí são só 2 noites. Na igreja, eu trabalho mais com a equipe de mídia atualmente e ajudo o meu marido com os artistas da igreja, né? Coordenar Ministério de Artes. Aí tem mais trabalho em período assim de Páscoa, das grandes festas, que eu meio que penso crio, né? A peça de Páscoa e tal. Eu gosto dessa área. É mais uma coisa que eu dançava também. É mais uma coisa. nossa, Aí, aí em casa eu também tenho muita ajuda do meu marido, ele também é professor, né, e trabalha digital com questão de vídeos, e aí a gente consegue conciliar, né? É assim nessa confusão. Mas aí eu fiz tratamento, e fui participar de uma escola de libertadores, da Jocum, né? Não sei se você já ouviu falar, EIFOL, Escola de Formação de Libertadores. É muito não, importante para a gente que trabalha com desenvolvimento pessoal, sabe? Que é uma abordagem sim, espiritual dessas questões que a sim, gente vê até na constelação, pelo ponto de vista emocional, nessa escola a gente vê pelo ponto de vista espiritual. legal. Então, lá eu não fui para isso, eu fui para aprender, porque eu pensei assim, preciso aprender. E para mim foi muito libertador, porque eu entendi algumas coisas também, assim como a constelação tem um poder que a gente não entende muito bem, né? Ali na EIFOL eu tive clareza para muitas coisas eu digo que eu tenho uma vida
antes e depois da IFOL também, sabe? Foi imprescindível. Eu Que tenho legal. insistência em contar isso um pouco, porque na igreja as pessoas acham que depressão se cura com oração, né? E eu não vejo isso. Para mim, depressão é uma doença que precisa de acompanhamento médico. Mas assim como Deus pode curar um câncer, ele também pode curar uma depressão. Mas não é porque Deus pode curar um câncer que você não vai procurar um tratamento para o câncer. E a mesma coisa na depressão, né? No meu caso, eu entendi que o tratamento médico me trouxe muito alívio. Eu não conseguiria ter amamentado meu filho sem o remédio, né? Mas o que trouxe a cura, assim, de antes e depois, foi a EFOL mesmo. Foi depois, foi espiritual, no meu caso, né? Que Existem casos legal. e casos. Hoje eu vejo assim que, graças a Deus, tem melhorado muito a visão da igreja, né? Eu falo de um todo, em questão da depressão, inclusive, se você vai falar de constelação para algumas pessoas, elas também, né? Então, assim, eu fico muito feliz porque a mente está se abrindo. Até Aham. porque a medicina, ela está cada vez, né, aumentando e melhorando e trazendo maior benefício para nós. Hoje, qual é o maior problema hoje, e aí, dentro da igreja ou fora da igreja, que você percebe que é um desafio para as mulheres hoje para empreender e para, inclusive, se desenvolver também, porque até para você empreender, você precisa se desenvolver, né? Eu tenho aí mais ou menos uns 10 anos, sabe, amada, de empreendedorismo. Eu já empreendi com um monte de coisa. Então, Aham. assim, já tive negócio físico, já tive, né, hoje eu só trabalho com negócio online, que é só treinamento online, mas já escrevi livros, já vendo meus livros, então assim, mas eu já trabalhei com um negócio físico também. E eu sei o quanto é pesaroso para chegar onde eu cheguei, eu precisei muito de desenvolvimento pessoal, muito. E hoje a gente vê que ainda as mulheres da igreja, né? E até algumas mulheres ainda, se você perceber que se o marido de repente não tá ligado ali, até para ajudar ela no desenvolvimento pessoal, é difícil de ler um livro. Ah, É é. difícil ler um livro. Uhum. Então, assim, o que que você hoje acha, pode dizer para as mulheres que estão aí nos assistindo, como é que ela pode se desenvolver? Sabe, a gente tem acesso à internet, mas e aí? Por onde começar? Assim, por onde começar, eu diria por dentro, sabe? Assim, por você, dentro de você. Mas é necessário vencer algumas crenças. Eu acho que, principalmente no meio da igreja, a gente tem muito a questão de que é uma fé, às vezes, sem razão, sabe? Uma fé, muitas vezes, mística, como se o nome de Jesus fosse um poder mágico. E eu acho que isso atrapalha e limita o desenvolvimento. Eu li um livro maravilhoso que é Reflita, acho que ele está até aqui. Tá, Reflita. Aqui. Ele, não dá para ver, mas ele é maravilhoso, porque ele fala como você refletir Jesus em 5 áreas, né? Aí é um acróstico, reflita, que eu não vou lembrar agora tudo. Mas um deles é razão. E ele mostra como Jesus usava a razão, como o conhecimento mesmo, intelectual, era uma característica presente em Jesus. Ele vai destrinchando alguns debates que Jesus tinha com os fariseus e com os saduceus, e é muito interessante. Acho que todo mundo tinha que ter essa visão de Jesus. Porque às vezes eu vejo uma dicotomia. A igreja gosta muito de dicotomias. Ou é secular ou é sagrado. Né? Ou é da igreja ou é do mundo. Isso eu posso ou não posso. E aí, ou é fé ou é razão. Quando a Bíblia nos ensina a ter uma fé racional, né? Então, eu acho que essa dificuldade em entender o conhecimento técnico, prático da coisa, como algo também espiritual, limita o nosso crescimento como corpo, como para a implantação do reino de Deus no mundo, entendeu? Porque às vezes eu vejo muito uma fé mística, como eu estava falando, não, porque igual para enfrentar o corona, né? Não, vamos orar, porque no servo de Deus não toca, o maligno não toca. Mas, cara, o corona não é um maligno, é um vírus, sabe? É a natureza. Então, assim, tem certas coisas, não, é porque eu vou usar óleo ungido e aí eu tô protegido. Não, não tá. Eu vou orar para Deus me iluminar de como eu vou gerenciar meu negócio. Não, Deus vai iluminar aquilo que você sabe, né?
Tem Então, cada coisa que a gente ouve, né? Que você fala, gente, Deus é muito misericordioso, né? Porque Deus é amor, cara. Se se Deus fosse fosse eu. Damares Deus, eu já tinha metido fogo numa pessoa dessa. Ou sou infeliz? Pois é, então assim, deve falar assim, mas eu te dei inteligência, abestado, vai lá, né? Poxa, Ai, cara. é como Vai usar máscara, não sai de casa, sou infeliz. Vai ler, vai estudar, vai cuidar da tua família. Aproveita que eu tô te dando tempo. aí Deus vai pensar, mas pra que eu te dei intelecto? Foi pra quê? Né? Então, assim, eu acho que isso, se eu fosse botar uma questão, por onde começar, seria abandone esse dicotomismo, sabe? Essa dicotomia, esse ou um ou outro. E eu fiz um curso de missões, de como você implementar missões através do mercado de trabalho. E lá a gente aprende sobre disciplinas espirituais, né? Eu achava, talvez esteja falando nada novo, mas para mim, disciplina espiritual era oração, jejum e ler a Bíblia. E existem 7 disciplinas básicas espirituais, e uma delas é estudo. E estudo não apenas da Bíblia, estudar é uma disciplina espiritual. Você se desenvolve espiritualmente quando você estuda, mesmo aquilo que não é bíblico, né? E eu que lido com eu administro as redes sociais da igreja. E aí, o conhecimento técnico é indispensável, né? E é um conhecimento técnico que está servindo diretamente ao reino, não apenas porque está na igreja. Mas tudo que a gente faz, para mim, assim, o reino de Deus ele é estabelecido onde Jesus reina, né? Se Jesus reina no meu trabalho, ali o reino de Deus está estabelecido. Se Jesus reina na minha família, o reino de Deus está estabelecido ali. Então, se eu sou um jornalista e estou comunicando, eu, como cristã, seguindo os princípios de Deus, Jesus reina em mim, no meu trabalho Jesus vai estar reinando, logo Jesus vai estar reinando, tendo espaço para reinar no ambiente da mídia. A gente precisa ampliar a visão para ver que o reino de Deus é muito maior do que 4 paredes da igreja, né? E isso não acontece se você não tiver conhecimento técnico. Você vai lá para fora, vai debater, por exemplo, você está na ONU, né? Deus te colocou lá, te abriu uma porta para você trabalhar com a ONU. Formado em RI, claro, né? O ensino médio não vai, sinto muito. Mas você estudou, se formou e vai lá trabalhar na ONU. Eu também não vou porque eu ainda não falo inglês. Mas você está lá trabalhando na ONU. Você vai chegar lá e vai querer debater a palavra, a Bíblia? Não! Você tem que debater política internacional, tem que debater direitos humanos. Então, conhecimento. Conhecimento não é incompatível com fé, nem com a palavra de Deus. Pelo contrário, um potencializa o outro. Muito, nossa, amei, 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 porque o que eu vejo hoje de mulher se limitando. Gente, pega, eu digo assim, no meu canal tem mania de dizer assim, pega esse poder aqui, gente, que aqui é mulherão do poder. Pega esse poder aqui, ouve o que essa menina tá falando. Você precisa, cara, estudar. Quantos livros você leu? Você viu o que ela falou? A casa dela é uma mini biblioteca. Aqui em casa também, gente, vocês sabem que eu vivo mostrando. Eu também, eu tô lendo 3 livros de uma vez. E se eu pudesse, lia mais, mas não dá. Então, ou seja, a gente precisa estudar. Eu brinco, sabe, amiga, que quando eu chegar no céu, eu vou dizer assim, ó, Jesus, eu aproveitei tudo que eu pude, ó, viajei para tudo que é lugar, estudei, fiz vários tipos de línguas, comi um monte de comida diferente de vários países. Eu aproveitei, tive todas as experiências e foi muito legal. Manda mais que agora nova terra, vamos desfrutar agora de nova terra. Porque eu fico imaginando o povo que fica vivendo uma vida medíocre aqui na terra, e aí fala assim, ai Senhor, volta logo, vai me buscar. Aí eu fico pensando assim, que Jesus olha e fala assim, ô infeliz, tem uma terra lindíssima para você levar a tua família, para você viajar, conhecer, para você servir. Tem vários dons, tem línguas, tem livros. Vai estudar, fazer 3, 4 faculdades, mestrado, doutorado, vai ser o melhor, o top, vai brilhar lá em cima para você brilhar o nome de Jesus. Vai fazer coisa diferente e para de ficar reclamando e falando mal de governo, dos outros e reclamando da saúde. Vai cuidar do teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, vai treinar, ficar com uma forma, sabe, boa, vai cuidar da sua alimentação. Gente, tem tanta coisa legal para se fazer e as pessoas ficam só falando mal do governo. Amada,
Desde que eu casei, eu tenho 7 anos de casada. Eu não tenho televisão em casa. A gente não tem televisão. A gente tem computador, que a gente trabalha para computador. E assim, quer assistir um filme? Um filme legal, porque a gente só seleciona o filme, não pode ser qualquer coisa. Assiste um filme. E é leitura, é filme, é passeio, é diversão. Gente, eu não paro para assistir televisão. Pergunta Aham. para essa amada que está aqui na nossa frente se ela para assistir televisão. Ou ela serve, ou ela estuda, ou ela cuida dos filhos. Não tem outra coisa. Agora, vamos ficar se contaminando. Eu fiz uma postagem hoje, contaminando o teu lar com um monte de informação. Gente, a gente já sabe que o coronavírus está por aí, não já? Pra que ficar ouvindo mais coisa? Gente falando mal de tudo que é coisa. Para! Se fecha na tua casa, vai fazer o que você tem que fazer. E olha, e para de jogar desculpa pro colo de Jesus, porque ele já fez Exato. tudo por você que você precisava fazer. Exato. Jesus acaba sendo uma desculpa para não fazer, né? Eu vejo muito assim como se fosse, não, é porque eu quero servir ao reino. Não dá para eu estudar porque eu quero servir ao reino. Aham. Eu não acho que todo mundo tem que fazer faculdade, entendeu? Eu acho que cada um tem o seu chamado. Você pode ser plenamente realizado com o ensino médio, ou não, ou sem ter ensino médio. Cada um tem o seu caminho, né? Eu acredito muito nisso. Só que qual é o seu? Não vai dizer que não vai fazer a faculdade, ou que não vai fazer determinado curso, ou que não vai se aventurar por determinado caminho, porque é para servir ao reino. Não, às vezes a gente usa o reino, eu vejo muita gente usar o reino como uma desculpa para não fazer, porque vai exigir mais. É muito mais fácil dizer que não, eu estou renunciando a isso por causa do reino, eu fico até com uma certa importância. Nossa, olha como a Renata renuncia, por favor, por amor a Deus. Mas, na verdade, eu estou me escondendo desse desafio. Eu vejo muita gente Uhum. fazer isso, entendeu? Se esconder do desafio, mas dizendo, não, é porque eu tenho que servir ao reino. Aí fica ali dentro da igreja, porque tem que servir ao reino. Não sei o que está fazendo. Tem muita gente que eu não sei o que está fazendo, né? Sem objetivo, porque, gente, ir para a igreja não quer dizer muita coisa, não. Ah, nada. E outra coisa, agora, a gente está agora na época de corona, agora você está sentindo na pele, porque você pode adorar da sua casa. Qual é o Exatamente. diferencial de você ir lá e colocar o seu dom em serviço? Em colocar aquilo que tem de melhor em você. Só que hoje a Renata faz isso porque a Renata estudou, entendeu o caminho dela e vai lá e fala: agora eu sei no que eu sou boa, agora eu sei o meu chamado e agora eu vou servir aonde eu sei que eu sou melhor. Porque Uhum. aí, se você nem sabe onde você é melhor, se você nem usufruiu, se você nem estudou, se você nem experimentou, filha ou filho de Exato. Deus, pelo amor de Deus, abre teus olhos. Abre teus olhos. Renata, agora conta para mim, dentro das suas experiências, qual foi a melhor experiência que você já teve aí na tua vida profissional, que realmente você falou assim, é por isso, é isso. Cara, eu tenho essa sensação quando eu crio oportunidade para outras pessoas aparecerem, né? Eu tenho observado Sim. muito isso em mim. Eu organizei aqui na igreja um seminário que se chamou Ouse Voar, treinamento para profissionais e empreendedores, né? Aí eu convidei vários amigos e não amigos também, assim, pessoas que eu conhecia, profissionais, para dar treinamento nas suas áreas. Então, tinha um coach financeiro, tinha um fotógrafo, especialista em imagem de redes sociais. E aí eu fiquei só eu ia dar uma palestra também, mas aí a programação ia ficar muito apertada. E eu fiquei só na organização, sabe? Tava até no começo da gravidez, tava começando a ficar grande. E aí eu corria de um lado para o outro, vi o que ia ser melhor. E aquilo, eu me lembro que eu saí da igreja, assim, do templo, né? E falei assim, nossa, como eu tô feliz, né? E eu acho importante a Sim. gente identificar o que que nos faz feliz. Eu amo falar, né? Eu creio que Deus me chamou para falar para o público. Eu amo ensinar, adoro isso aqui. Mas me realiza ainda mais quando eu tenho a possibilidade de, tipo assim, hoje a gente até aconteceu uma coisa engraçada. A gente estava almoçando
E eu estava falando que eu tinha dado uns conselhos para uma amiga de como ela fazer um negócio online e tal. E eu estava falando com meu marido assim: nossa, Serginho, meu marido. Nossa, Serginho, como eu amo assim fazer isso, como eu amo empurrar as pessoas. Aí o meu filho, o menor de 4 anos, olhou para mim assim, todo feliz. Eu também, mãe, a gente, não, não é isso. Não é isso, não é esse tipo de empurrar, não, não, não. Mas assim, o que me realiza é isso, sabe? Quando também alguma cliente passa por mim e diz, nossa, isso me transformou, isso, por isso que eu até chamei o projeto de Desatar, isso me desatou. Eu amo Que legal. desatar pessoas, sabe? Assim, quando, nossa, isso até me emociona. Eu amo quando a pessoa fala assim, caramba, isso que você falou abriu minha mente. Eu, ai, Que legal. nasci para isso. Para Que mim é legal. apaixonante. Nossa, Renata, vendo o horário aqui, muito, 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 muito bom, muito bom. Gostei muito. Já tá Eu acabando, né? anotei várias, eu anotei várias coisas aqui, porque eu acredito de verdade que nós podemos sim somar na vida do outro, e cada vez que eu convido alguém, eu tenho certeza, o canal aqui é exatamente voltado para as mulheres aprenderem, ouvirem. E eu digo que cada vez que eu trago uma pessoa aqui, eu fico feliz porque eu saio daqui muito melhor. Muito melhor. Então, assim, eu quero te agradecer de verdade por você aí ter dedicado esse tempinho aí, mesmo com os seus bebês aí, mesmo com sua correria, Aham. mesmo estando em casa, quem é mãe sabe que não para. Então, assim, de verdade, muito obrigada. E eu desejo de verdade que Deus abençoe muito, muito, muito o seu caminho. É lindo, né, de ver que você realmente fala com vontade, fala com brilho, fala realmente para transformar. E eu fico feliz porque, assim, eu percebo que a gente tem quase a mesma sintonia ali, é bem muito parecido o chamado, é muito parecido a forma como treina, é muito parecido a forma. Quando você falou assim, desatar, quando eu vi lá, falei, caramba, exatamente quase a mesma coisa que eu faço, né? Aham. O nome do meu curso é chamado Mulherão do Poder. Ó. Então, assim, então é muito legal. E aí, se você Aham. souber de alguém que queira, eu tô doando uma semana aí de curso para as mulheres. E a gente criou um grupo de apoio emocional para mulheres que estão sofrendo, que estão tristes, que não sabem o que fazer, sabe? Estão meio no meio desesperador aí. E a gente tem encontros todas terças e quintas online, onde, além de ter tratamento terapêutico, também consteladora, muito legal. Então, eu só quero te agradecer Eu é que agradeço. e eu quero marcar vou marcar outra live para você vir para falar de outros assuntos. Gostei muito que você falou que você fez sociologia, eu vou sugar Aham. mais, porque nós mulheres temos que saber sim, gente, saber o que aconteceu da nossa história, a história do nosso passado, o que aconteceu no mundo, no Brasil, isso é importante, para que a gente possa inclusive saber escolher de uma forma mais consciente, né? Verdade, exatamente. Para isso que serve. A gente não gosta de falar que serve, né? Conhecimento não serve. Conhecimento é conhecimento. Mas a sociologia tem essa função mesmo. E eu é que quero agradecer, assim, foi um prazer. Quando você me convidou, eu falei, cara, tô voltando agora, porque eu fiquei esse período assim da gestação. A gestação teve umas complicaçõezinhas e foi difícil para mim, que eu podia perder o meu bebê, né? E aí ele fez 1 ano agora. E aí eu decidi voltar nesse momento. No momento que você me convidou, eu estava começando a pensar em voltar, né? E então foi muito bom para mim. Tá, um prazer, eu agradeço todo mundo que assistiu aí. E enfim, sou muito grata mesmo pelo convite. Foi um prazer. Nós agradecemos, porque você dedicou aí seu tempo e trouxe toda a sua iluminação. Difícil de encontrar uma cristã com o teu conhecimento, com a tua iluminação. E de Uhum. verdade, vou marcar outro dia para a gente, de repente, fazer uma divulgação maior, porque eu sei que você vai ajudar muitas mulheres aí a abrir estender essa visão, tá bom? Dá um Ah, beijo nos seus filhos. Quando eu for aí no Rio de Janeiro aí eu te a gente aviso, se tá bom? encontra. Sem Tá corona, a gente bom. se encontra. Sem corona a gente se encontra. Um grande beijo, amada. Boa noite, tá bom? Beijão. Tchau, Tchau. gente!